Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 4 de outubro. Entram em vigor as novas regras para os serviços de atendimento ao cliente. Começa o período de chuva em Minas Gerais e moradores de Belo Horizonte e região metropolitana já enfrentam problemas. Mais um caso de feminicídio no Maranhão. Mulher teve o corpo queimado pelo companheiro. E ainda, o dia de bênção aos animais no Santuário de São Francisco de Assis, em Brasília. Agora no Brasil TV. Os serviços de atendimento ao consumidor, os saques, ganharam novas regras. As empresas tiveram 6 meses para se adequar. E a partir de agora, as mudanças estão valendo. É só parar e perguntar. Não há consumidor que não tenha ficado nervoso alguma vez na vida quando precisou de um serviço de atendimento. Horas no telefone para ser atendido e ter a solução do problema. Eu já fiquei 2 dias tentando falar e quando eu conseguia falar estava fora de sistema. Para conseguir cancelar foi muito difícil. Quantas horinhas a senhora ficou, lembra? Bom tempo, fiquei na musiquinha. Agora os saques têm novas regras. O consumidor pode cancelar um serviço em qualquer canal. Telefone, site ou aplicativo de mensagem. As empresas têm de oferecer 24 horas de atendimento, sendo que em pelo menos 8 horas esse serviço precisa ser com um funcionário. Se a ligação cair, o atendente deve retornar a chamada. As companhias aéreas, as empresas de telecomunicações, as companhias de energia elétrica, todas as empresas que são reguladas, elas estão submetidas ao novo decreto do SAC. Uma das principais mudanças é o número de protocolo único por reclamação. Caso seja necessário passar de um atendente para o outro, no máximo um movimento só de repasse da ligação, o próximo atendente ele também já deve estar por dentro da ligação e não deve ser novamente requisitadas informações para o consumidor. As empresas que não cumprirem as novas regras podem ser multadas e as atividades podem até ser suspensas por tempo indeterminado. As mudanças tentam reduzir as reclamações contra os saques. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, só nos primeiros 8 meses do ano foram 80 mil queixas. Entre as principais reclamações do consumidor estão problema não resolvido, descumprimento do prazo, dificuldade em conseguir atendimento do saque, obter protocolo e gravação da conversa. Não conseguir cancelar o serviço e ter recebido um atendimento ruim. O objetivo maior da lei é trazer a efetividade. Então, eu acho que ela vem para um novo patamar também de atendimento, subindo a régua e os setores vão acompanhar, porque o objetivo maior é atender o consumidor, é resolver o seu problema, mantê-lo na sua base de clientes. A Érica trabalha numa central de atendimento ao consumidor. Recebe ligações de idosos que dependem da agilidade do serviço para resolver os problemas de saúde. Você dá a resposta para o seu cliente em quanto tempo? Não, imediato. Eu tento resolver na hora. Esse seria o padrão que você gostaria de atendimento? Sim. A gente se coloca no lugar do cliente, né? Uma chuva de granizo assustou os moradores do interior de Minas Gerais no fim da tarde de ontem. A rodovia Fernão Dias, uma das principais do país, teve um trecho coberto pelo gelo. Hoje o dia foi de recuperar os estragos e contabilizar prejuízos. 18 horas depois do temporal, ainda havia gelo acumulado nessa escola em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. No dia seguinte, a chuva de granizo foi de limpeza das casas, de colocar os colchões para secar, de trocar as telhas furadas pelas pedras de gelo. Perdi tudo, não sobrou uma telha, não sei se móveis vai dar para recuperar alguma coisa. A gente luta tanto para conseguir as coisas da gente. De acordo com a prefeitura, centenas de casas foram destelhadas pelo temporal. Pelo menos 38 pessoas estão abrigadas nesta escola pública. Em casa não tinha como ficar, porque a telha virou uma peneira. Aí encheu tudo, perdemos móvel, perdemos tudo. Aquele prédio é o CAIC, para onde as famílias desalojadas foram levadas. E essa rua aqui mostra bem como ficou a situação da cidade depois do temporal. Muito lixo e entulho pelas ruas. A gente encontra com frequência casas cobertas por lonas, no lugar de telhado, lonas. E os moradores fazem o trabalho de limpeza. Já viu uma chuva como essa? Não, nunca na minha vida.
Acabou com a casa do meu filho tudinho ali, ó. A prefeitura decretou situação de emergência. A chuva que provocou todos esses transtornos durou cerca de 20 minutos. A rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, ficou coberta pelo gelo por 2 horas. O congestionamento chegou a 5 quilômetros. Foi a primeira vez, intensa desse jeito. A zona rural também foi bastante afetada. Plantações ficaram cobertas pelo granizo. O Acácio perdeu toda a produção de uva e hortaliças. O prejuízo calculado é de R$60 mil. Fica bastante abalado, né? Porque a gente tem que recomeçar tudo de novo. Na cidade de Alto Rio Doce, no Campo das Vertentes de Minas Gerais, o granizo deixou várias ruas cobertas de gelo. Moradores de Guiricema, na zona da Mata Mineira, também foram surpreendidos pelo temporal. E no interior de São Paulo, em Caconde, também teve chuva de granizo. Os moradores agora trabalham para recuperar os estragos. Árvores e postes caíram, carros ficaram danificados, muita gente teve prejuízo por lá. A Isabela Chagas tem outras informações. Nós estamos aqui em Caconde, fica quase na divisa com Minas Gerais. Inclusive, estamos na Praça Central, que é a Praça da Matriz. Mais cedo, quando a gente chegou por aqui, tinha uma árvore de médio porte que havia caído. O pessoal da prefeitura já começou a fazer esses trabalhos de limpeza, de corte de galhos. Isso não só aqui, mas em toda a cidade. Até porque várias árvores caíram. Inclusive, algumas árvores caíram em cima de alguns carros, causando prejuízo. Tivemos também destelhamento, e realmente aqui também trouxe muito prejuízo, destelhando as residências. Por conta disso, a chuva começou a entrar nas casas e muitas pessoas acabaram perdendo móveis, eletrodomésticos. A gente conversou também com o gerente de um hotel. Ele disse que no primeiro andar, onde teve o destelhamento, precisou até realocar esses hóspedes por conta da situação. Caconde é um dos maiores produtores de café do estado de São Paulo e teve prejuízo também para produtores de muda. A gente até conversou com um desses produtores e ele mostrou a situação para a gente, uma perda de mais ou menos 40% dessas mudas. E ainda tem previsão que a chuva continue nos próximos dias. O pessoal da prefeitura segue então fazendo esse trabalho de limpeza, o pessoal do Fundo Social também atendendo as famílias que estão precisando de ajuda e toda a população também se mobilizando com relação a essa questão de doações. A gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho aqui na cidade, uma força-tarefa que deve continuar não só no dia de hoje, mas também nos próximos dias. E chuva forte também em BH. Segundo a Defesa Civil, a chuva ontem chegou a 41% de todo o volume esperado para o mês de outubro. Foi uma chuva rápida, mas que causou transtornos, como queda de árvores e alagamentos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, esse temporal provocou estragos em algumas cidades. Depois de passar a madrugada toda acordada, a manhã de terça-feira foi de muito trabalho para Cláudia. Ela contou com a ajuda da irmã na limpeza. Muita lama. As vassouras já não ajudam, aí tem que ser na base da enxada e muita água, né? Aí a conta da Copasa vai vir um absurdo no próximo mês. A Rua das Candeias, onde a Cláudia mora, na Vila Jardim Eldorado, em Contagem, virou praticamente um rio. Por pouco, a água não invadiu as casas. Começou 11h30 a chuva, não deu 20 minutos de chuva não, aí já alagou tudo. O coração fica saindo pela boca e a água vem com toda força. Aí você tem que pôr os móveis para cima para não perder, né? Os mantimentos, senão você fica sem nada. Segundo os moradores, o problema dos alagamentos é antigo. A Maria Eugênia também teve muito trabalho hoje. A tubulação em frente à casa dela entupiu e a água não teve lugar para passar. O córrego enche e volta a água. E veio os lixos, né, que o pessoal coloca na rua, os entulhos. Aí tampa o buraco ali, onde tem que descer a água, aí não desce e volta tudo para casa da gente. Infelizmente, né, porque não tem outro lugar para a água passar. A dona Ana de Fátima já até pensou em mudar de casa, mas sem ter para onde ir, a solução foi improvisar uma escada na entrada. Em 2009 levou tudo que tinha, tudo. Muita água mesmo e nunca, sempre esse drama. Fico até mais com problema de saúde, a vontade de falar a verdade, até de morrer, que já está lá debaixo da terra, para não ver essas coisas aqui. E morreu hoje a mulher que teve o corpo incendiado pelo companheiro. Caso de feminicídio que aconteceu na cidade de São Luís Gonzaga, no Maranhão. Eduardo Bueno tem os detalhes. Larissa Machado Brito, de 20 anos, morreu depois de 17 dias internada.
Ela havia sido transferida do Hospital Regional de Bacabal, aqui no Maranhão, para Brasília, onde estava passando por um tratamento médico. A mulher teve 80% do corpo queimado e o companheiro dela, identificado como Júnior, também morreu com queimaduras. O crime aconteceu no dia 14 de setembro, em São Luís Gonzaga do Maranhão. No começo, a polícia investigava um incêndio criminoso, mas depois de ouvir testemunhas e coletar provas, concluiu que este é um feminicídio. Segundo as investigações, Larissa chegou da faculdade, discutiu com o companheiro e ele pegou gasolina e jogou no corpo da vítima e depois ateou fogo. Ao ver Larissa em chamas, Júnior teria se arrependido e abraçado a vítima. Os dois ficaram muito queimados. Júnior foi levado para o hospital e morreu no dia 30 de setembro. As famílias aguardam o translado dos corpos para fazer o sepultamento em São Luís Gonzaga. A polícia diz ainda que vai ouvir os familiares para esclarecer a motivação do crime. Eduardo Bueno de Codó, para o Brasil TV. E hoje é dia de São Francisco, o protetor dos animais. Mas, infelizmente, a gente mostra agora um caso de crueldade contra os bichos. Um homem atirou contra 5 cachorros no Distrito Federal. Um dos cachorros morreu na hora. 2 foram atingidos e levados para uma clínica veterinária no Novo Gama, em Goiás. A médica veterinária que atendeu os animais disse que um deles levou 5 tiros e permanece internado em estado grave. O caso do Guilhermino é um caso mais delicado. O Guilhermino teve vários tiros ao longo do corpo, tiros que acertaram de raspão no coração, acertaram em cheio pulmão, fígado, rim, pâncreas e várias regiões do intestino. Outros 2 que também estavam no local saíram correndo e não se feriram. Os cães vivem na rua e é a própria comunidade de Santa Maria que cuida deles. Depois de cometer o crime, o atirador fugiu. A polícia já identificou o homem que atirou contra os cachorros. De acordo com informações, ele é um chacareiro que mora na região e agora pode responder pelo crime de maus tratos contra animais. Nós tentamos ligar para o homem que disparou os tiros, mas o celular dele estava desligado. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Há 2 anos, a justiça endureceu a pena para quem maltrata cães e gatos. A pessoa que comete esse tipo de crime pode ser punida de 2 a 5 anos de prisão, ser multada e ter a proibição da guarda do animal. E se o crime resultar na morte, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Maus tratos a animais é crime e precisa ser denunciado. Situações como essa expõem uma violência que coloca toda a sociedade em risco. Esses animais são indefesos, têm o direito constitucional de viver no meio ambiente e foram agredidos de maneira absurda e covarde. Para isso, a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa e não pode banalizar a violência. As providências legais cabíveis já foram tomadas e esperamos que esse agressor responda e pague pelo crime cometido. E ainda nesta edição, aí sim a gente mostra as comemorações pelo Dia de São Francisco. Em Porto Alegre, os bombeiros procuram o piloto de um avião monomotor que caiu no fim da tarde de ontem no Lago Guaíba. O Jefferson Ajeitos acompanha esse trabalho e tem mais informações pra gente. Oi, boa noite. Nessa terça-feira, ao longo do dia, equipes de resgate retiraram vários destroços de avião do Rio Guaíba, aqui na zona sul de Porto Alegre. Parte de uma cabine, cauda, asas e motor. Bombeiros, com o apoio da Marinha, procuram o piloto do avião, Luiz Cláudio Petri, de 43 anos. As buscas são feitas por terra, água e pelo ar. O avião decolou de um aeródromo que fica no município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, às 5h45 da tarde de ontem. O pouso deveria ter ocorrido poucos minutos depois em um aeroclube do bairro Belém Novo, na zona sul da capital. Mas, de acordo com registros do radar, a aeronave ficou de 7 a 8 minutos no ar e parou de dar sinal quando sobrevoava esta região aqui na zona sul de Porto Alegre. O piloto estava sozinho na aeronave, tinha comprado o avião há 6 meses. Jefferson Ajeitos para o Brasil TV. E foi registrada a segunda morte por varíola dos macacos no estado do Rio de Janeiro, que já tem mais de 1.000 casos da doença notificados. O Eric Rianelli tem as informações.
Esse paciente que morreu de varíola dos macacos tinha 31 anos de idade e morava em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele estava internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, que fica no centro da cidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele tinha baixa imunidade, também tinha comorbidades que contribuíram aí para agravar a doença e os sintomas. Esse paciente ele foi internado no fim de agosto na Fiocruz, no Instituto Nacional de Infectologia. Depois foi transferido para o Instituto Estadual de Infectologia. Recebeu medicação, chegou a ter uma evolução positiva dos sintomas, mas a situação dele veio se agravando nos últimos dias e a morte foi confirmada no sábado. A Secretaria Estadual de Saúde diz que até ontem havia 1.064 casos confirmados de monkeypox aqui no estado e 123 casos prováveis registrados. Prováveis, né, são casos com exames inconclusivos ou de pacientes que não tiveram exame coletado. Há ainda, além desses 1.064 confirmados e 123 prováveis, 384 casos em investigação. 92% dos casos de varíola dos macacos se concentram em pacientes homens, a maioria deles moradores da capital e também da Baixada Fluminense. É importante ter atenção aos casos suspeitos, aos sintomas, às manchas, às erupções na pele. Se você tiver alguma suspeita, tiver um mal-estar junto com essas manchas, pode procurar um posto de saúde, uma UPA, uma emergência municipal ou estadual ou um hospital particular perto da sua casa. E a seguir, o dia de São Francisco e as homenagens ao santo protetor dos animais e também ao velho Chico, o rio que ganhou o nome do santo. Brasil TV de volta com a decisão tomada hoje pelo grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da 5ª geração da internet. O sinal 5G será ativado em 5 capitais da região norte a partir desta semana. O Gustavo Ferreira tem as informações. A autorização para a ativação do 5G foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações. Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém são as capitais que terão acesso à internet móvel de 5ª geração a partir da próxima quinta-feira. Com essa liberação, todas as capitais brasileiras passam a contar com a tecnologia. O prazo inicial para a implantação do 5G puro era até 31 de julho, mas foi prorrogado por conta de atrasos na entrega dos equipamentos. Nas demais cidades do país, a previsão é que o sinal seja ativado de maneira gradual até 2029. Nas 5 capitais do norte que ainda não tinham o 5G, o serviço vai ser oferecido por 3 operadoras de telefonia móvel. Mas para garantir o acesso, é preciso ter um celular habilitado para receber a nova tecnologia. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. Com a ativação do 5G, o sinal de TV das antenas parabólicas pode sofrer interferência, porque o 5G opera na mesma frequência delas. Por isso, se você usa esse tipo de antena, é preciso trocar o equipamento por um mais moderno. Quem está inscrito no CadÚnico do governo federal tem direito a receber o kit novo de graça, instalado com receptor, antena e cabeamento. Todas as informações estão no site do Siga Antenado, que é o sigaantenado.com.br. E a gente falou ontem aqui do concurso para o INSS. Pois é, as inscrições foram prorrogadas até hoje à noite, às 11h59. Essa prorrogação do prazo, que terminaria ontem, foi decidida por causa de uma instabilidade no sistema de cadastro. São 1.000 vagas de técnicos de seguro social para todo o país. Esse cargo exige nível médio de escolaridade. Taxa de inscrição custa R$ 85,00, pode ser paga até o dia 21 de outubro. A prova será no próximo mês, no dia 27 de novembro. Os aprovados vão receber o salário de R$ 5.900. Animais nas rodovias podem ser um perigo para os motoristas. O barulhão do excesso de veículos e das buzinas assustam os bichinhos que muitas vezes acabam o quê? Invadindo as pistas. Mas a preservação desses animais é muito importante. E pensando nisso, a concessionária que administra os trechos sul e leste do Rodoanel em São Paulo está fazendo um monitoramento. No último mês foram instaladas câmeras dentro dos túneis. No total são 25 passagens de fauna. E vários animais foram flagrados passeando por lá, de pelo menos 11 espécies. Entre elas, cachorro do mato, cutia, furão, gavião carijó, tatu-galinha e veado do catingueiro.
As imagens serão usadas para mapear a vida ao redor da rodovia, para checar a eficácia do sistema de passagem e para planejar a preservação das espécies. A concessionária diz que já dá para adiantar que as imagens mostram que houve uma regeneração da mata nativa e que a iniciativa para evitar o acesso dos bichinhos à estrada tem sido eficaz. Agora o trabalho é garantir que os animais possam ter o seu habitat preservado e não corram risco nas pistas, nem eles, nem os motoristas. Os católicos comemoram hoje o dia de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. Mas hoje também é dia de homenagens ao Rio São Francisco, nosso velho Chico, que corta 5 estados brasileiros e deságua no mar. Hoje ele completa 521 anos de descobrimento e, para comemorar, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, fez a soltura de 20 mil peixes no rio. Sacolas cheias de peixinhos, todos aguardando o momento para se tornarem os mais novos moradores do Rio São Francisco. Ao todo, cerca de 20 mil alevinos da espécie piau. Por ano, a Codevasf faz o peixamento com a soltura de cerca de 600 mil alevinos. Todos nativos e criados em viveiros na Codevasf, que fica no Bebedouro, com controle de alimentos, temperatura e qualidade da água. A gente faz um trabalho de reprodução induzida, né, onde a gente aplica alguns hormônios para poder fazer com que esses peixes amadureçam e assim a gente fazer essa reprodução. Depois disso, as larvas elas são colocadas em tanques previamente preparados, né, que vão receber uma ração especial e após 40 dias, 50 dias, eles já estão aptos a virem para o rio. Essa é uma ação simbólica que tem o objetivo de lembrar dos 521 anos do descobrimento do Rio São Francisco. A data é comemorada nesta terça-feira, dia 4 de outubro. É uma forma também de chamar a atenção da população sobre a importância de preservar o Velho Chico. O São Francisco, conhecido como Rio da Integração Nacional, tem mais de 2.300 quilômetros de extensão e passa por 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. É símbolo de prosperidade e garante vida aos ribeirinhos. É um símbolo, entendeu, da nossa natureza, é um símbolo da vida, é um símbolo de toda a resistência do nordestino. Nós queremos que, através dessa ação, seja feito todos os cuidados, desde pequenininho, a criança, desde pequena, o cuidado que tem que ter com a natureza. Mais que alevinos sendo colocados no Rio São Francisco, essa ação lembra também que a população deve fazer a sua parte para garantir a preservação do maior patrimônio natural do Vale do São Francisco. Nós estamos dando de presente para o rio vida. Então, essa é a maior importância, para que as pessoas também tenham um cuidado maior com o rio, né? Que evitem poluição, evitem o uso excessivo de água em casa, né? Que a gente possa manter esse rio, né, da forma que ele nos traz vida também, devolvendo o que a gente dá para ele. E nesse dia de São Francisco, algumas paróquias do país fizeram uma programação dedicada a eles, os bichinhos. No Distrito Federal teve a tradicional bênção hoje de manhã no santuário. A Penny e o Barney foram os primeiros a chegar ao santuário. Todo ano eu trago, inclusive na pandemia a gente trouxe, que eles fizeram um drive-thru. Os animais até ficavam quietinhos durante a oração, mas na hora da água benta não tinha jeito. Alguns ficaram assustados, o gato Miguel deu as costas para o Frei e o Donatello virou a cara. O Husky precisou ser carregado. Já esse aí, será que se incomodou? Ele está acostumado, desde que ele nasceu a gente traz ele todo dia, no dia 4 de outubro, eu venho com ele para a gente poder, São Francisco nos abençoar. Mas muitos também ficaram tranquilos durante a bênção. São Francisco às vezes se calava para os animais cantarem, louvarem a Deus, às vezes ele pedia para eles se calarem e às vezes se unia a eles em um coro de louvor. E São Francisco tinha um profundo carinho e até sofria quando via os animais sofrendo. O Oswaldo é um filhote resgatado na Vila Planalto. No terceiro dia ficou doente e a Bárbara contou que ele foi diagnosticado com parvovirose, uma infecção que pode levar à morte do animal. Antes de voltar para o hospital veterinário, o Oswaldo passou no santuário. Ele vai melhorar, ele vai sobreviver. Essa aqui é a Carmela, ela tem 8 anos, foi resgatada de um abrigo e ela veio agradecer a bênção a São Francisco de Assis porque ela foi atacada por 5 cachorros, ficou bastante machucada, chegou até a quebrar a costela, mas hoje está aqui,
ótima. No fim da missa, a Luísa fez a foto do Thor. Ele deu até um sorrisinho. Minha mãe não pôde vir hoje, ela é muito devota de São Francisco, a minha família toda. Então ela pediu que eu viesse, e aí eu tirei uma foto para poder enviar para a família toda. Lindos, né? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até a próxima.